Muito bom dia para você nesta terça-feira, dia 2 de junho. Tá só começando o recesso do futebol brasileiro. Agora o papo vai ser Copa do Mundo que tá batendo na porta. Já já é Copa do Mundo. E sobre o Fluminense, é claro, a gente vai continuar falando mais sobre temas extracampo, que evidentemente são tão importantes quanto, porque vão impactar tudo que vai acontecer a partir de julho, quando a bola voltar a rolar pelo Brasileiro, pela Libertadores, pela Copa do Brasil. Até lá, muito trabalho também. Os jogadores estão de férias agora, até o dia 22 de junho. Ontem, se eu não me engano, em algum vídeo eu falei 22 de julho, mas claro que não, gente. São 22 dias de férias, tá? Valendo já desde ontem. O que foi feito, eu não me lembro se eu expliquei isso aqui, mas, enfim, se eu cheguei a comentar, vale reforçar. O Fluminense devia alguns dias de férias em relação ao ano passado, aos jogadores que tiveram que se apresentar ou reapresentar antes para esta temporada. Alguns jogadores eram 8 dias de férias, outros 14 dias, enfim. E aí, no fim das contas, o clube resolveu dar 14 dias de férias referente ainda ao ano passado, mesmo havendo ali uma diferença entre o grupo, tá? E também, além desses 14 dias, antecipou 8 dias das férias do final do ano, porque a gente sabe que o calendário sempre está apertado, né, com o Campeonato Brasileiro começando já no início do ano, então os jogadores podem se reapresentar um pouco mais cedo e aí já terão 8 dias de férias antecipados, portanto, para se juntar a esses 14, então total de 22, os jogadores voltam a trabalhar no dia 23 de julho e aí iniciam a preparação para voltar a campo somente contra o Grêmio, não é o Bragantino, é o Grêmio, ali na reta final do mês de julho, porque o jogo do Bragantino tem que ser adiado devido à disputa dos playoffs da Copa Sul-Americana, a qual o Bragantino está envolvido, tá? Então, basicamente, essa é a programação. O Zubeldia terá pouco mais de um mês para preparar o time, para acertar todos os detalhes e, claro, para começar a trabalhar essa equipe com Hulk e com reforços que vão naturalmente chegar. E aí é um ponto importante. Ontem, inclusive, o Max Cubeiras, na entrevista coletiva, no domingo, após o jogo, o empate contra o Cruzeiro, ele falou sobre a situação do Hulk, está bem, está treinando bem, e também disse que nos próximos dias, imagino que ainda nesta semana, o técnico Luiz Zubeldia vai se encontrar com a diretoria, vai se reunir com a diretoria do Fluminense, com a cúpula do futebol, para alinhar tudo que será feito nesse período de janelas de transferências e, consequentemente, preparação para a retomada da temporada. Imagino que o Zubeldia vai viajar para ficar com a família na Argentina um pouco, imagino, né? Talvez agora já nesse período de férias, então isso pode ficar para a reapresentação dele, quando ele voltar, dia 23, e ainda vai ter muito tempo ainda de Copa do Mundo, mais um mês pela frente, né? É tempo suficiente para, enfim, tomar as decisões que precisam ser tomadas, e são muitas, em relação à saída de jogadores. Tem o caso Paulo Henrique Ganso, por exemplo, que já está sendo tratado pela diretoria do Fluminense, está aguardando propostas oficiais para negociar uma saída agora no meio do ano. Outros jogadores que podem sair, porque o Fluminense vai precisar negociar para arrecadar dinheiro com vendas, como o próprio presidente falou, algo em torno de 200 milhões de reais. E aí, quem que vai sair, quais propostas vão chegar, e se tiver que negociar algum jogador importante, vai ter que ir no mercado buscar, naturalmente, reposições. Ontem, inclusive, já falei um pouco sobre isso. Martinelli deveria ser um jogador inegociável nessa janela, pelo menos até o final do ano. Se o Fluminense quer ganhar realmente algum título esse ano, não pode vender o Martinelli e tem que contratar zagueiro. E zagueiro bom, de ponta. A possível conquista de um título, na minha opinião, passa... Não é só isso, mas passa muito por isso também. Então, os próximos dias, depois, principalmente após a reapresentação, serão muito importantes em termos de alinhamento, a estratégia que será definida pela diretoria do Fluminense, para saber como o clube vai se comportar nesse mercado, sabendo que não há muito dinheiro para investir. Não adianta se iludir com isso, não há. Vão ter que fazer ali um malabarismo financeiro
para suprir as carências imediatas desse grupo e aí possíveis reposições que eu espero que não sejam de jogadores fundamentais e importantes para a equipe. E olha só, duvido você ir aqui embaixo e deixar o like aqui neste vídeo. Deixa o like, sinta-se em casa para também comentar. Se você ainda não é de casa, porque está conhecendo o canal agora, então se inscreva aí. Como dizem os amigos gaúchos, te inscreve aí no canal do Lessa para você ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Fluminense. E a gente vai falar agora um pouquinho e novamente sobre Germán Cano. Ontem eu já trouxe aqui dentro de um vídeo um pouco da minha visão sobre esse retorno do Cano, que tem sido bastante complicado depois de um longo período de recuperação, de lesões. O Cano está tentando voltar, está tendo oportunidades, mas a gente está vendo que ainda está muito distante de ser aquele jogador decisivo que já foi um dia, ser aquele jogador que vai pegar e vai resolver jogos e vai fazer aqueles gols do mais absoluto nada. Ainda está muito distante disso. E o Cano ontem foi para as redes sociais fazer uma espécie que eu considero um desabafo, um forte desabafo sobre tudo que ele vem passando e também sobre as críticas que ele vem recebendo. Eu vou colocando na tela, vou colocar aqui na tela para vocês. Eu acho que muita gente, a maioria, já leu esse texto aqui do Cano, mas para quem não leu, enfim, vamos lá. Ele diz o seguinte: escuto muitas pessoas dizendo que chegou a hora de eu me aposentar. Respeito isso, porque o futebol sempre gera opiniões. Mas quero dizer algo, ainda tenho a mesma paixão, o mesmo desejo de competir e o mesmo compromisso de sempre. O futebol me ensinou que os limites muitas vezes estão na minha mente. Passei por momentos difíceis, lesões e desafios e sempre encontrei forças para voltar. Hoje não é diferente. No entanto, sinto que eu tenho muito mais a oferecer dentro de campo. Enquanto eu tiver sonhos, algo para crescer e o desejo de ajudar meu time, continuarei lutando para fazer o que mais amo. Obrigado a todos que me apoiam a cada passo do caminho. E aqueles que duvidam, eu entendo. O tempo e o trabalho duro serão minha recompensa. Minha história ainda não acabou, faz o LL. E cara, vamos lá. É impossível a gente ler esse texto, pelo menos para mim, né? E não ficar com aquele aperto no coração. Porque ontem, quando eu abordei o tema Germán Cano, a primeira coisa que eu falei foi: olha, não tem como fazer qualquer análise que envolva Germán Cano e Fluminense sem ter uma dose de emoção. A minha responsabilidade aqui sempre tem que ser ter um equilíbrio, né? O intuito é esse, ter um equilíbrio entre razão e emoção. Nem sempre a gente consegue. E isso também faz parte. É porque é como a gente vive a paixão pelo clube e pelo futebol. Mas, ainda assim, por mais que você, nesse caso, imponha racionalidade, pé no chão, um pouco de emoção sempre vai ter. Porque eu não vou tratar, jamais vou tratar o Cano como um jogador qualquer, porque ele não é, nem nunca vai ser. Ele foi protagonista, um dos grandes responsáveis pelo maior título da história do Fluminense, ou pelo menos a maioria considera assim. Ah, mas ele é muito bem pago para isso. Sim. Outros tantos foram tão bem pagos quanto ele e não conseguiram absolutamente nada. Então, essa é uma diferença primordial. Ele é muito bem pago e justamente bem pago e entregou para o clube títulos, entregou desempenho, entregou números, mas entregou coisas que você nunca vai conseguir, talvez, nem retribuir, porque é aquilo que você não pode medir. O que um ídolo é capaz de gerar para um clube, para um torcedor, para uma família de torcedores, o que ele é capaz de mobilizar, aquilo que Cano e seus companheiros fizeram em 2023, representa muito mais do que números. Foram momentos inesquecíveis que a gente viveu, cada um a seu jeito, com as pessoas que você ama, que estarão para sempre na nossa história. Isso ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. O que o Cano fez naqueles 2 anos, aqueles momentos, aqueles gols, aquelas comemorações, um abraço no teu pai, um abraço na tua mãe, um abraço nos seus irmãos, nos seus amigos, aqueles momentos, aquilo não tem preço. Tá no que é intangível.
E por isso é mágico. E por isso a gente não vai conseguir aqui falar de Germancano sem ter aquela emoção. Porque falar mal do Cano é muito difícil. E por isso vai dando agonia à medida que ele vai tentando, e ele entra e você vê claramente que ele não está em condições e acaba ficando exposto e vai gerando ruído, e vai gerando críticas. Porque assim, falar mal do Cano é como se eu falar mal da minha mãe para os outros, sabe? Tô falando mal da minha mãe pra caramba. Aí chega o outro e fala também mal da minha mãe. Eu falo, opa, cacete, respeita aí, cala tua boca. Calma aí. Tá falando mal da minha mãe? Tipo, sabe, essa lógica. Eu posso falar, mas peraí, também segura aí, você não precisa. Não precisamos passar aqui esse limite. Porque, cara, é diferente, não tem como ser como você falar sobre qualquer outro jogador. Não importa quanto ele ganha, o que ele está fazendo, é diferente, sempre vai ser. Nessa situação dele, claramente você vê o texto do Cano é de um jogador que ainda acredita. O Cano sempre foi fominha, gente. Sempre foi fominha. Quando ele joga aquela quantidade de jogos em 22, 23 ali, com o Alucinado Diniz colocando ele jogar em todos os jogos, acho que isso prejudicou muito essa reta final de carreira dele, na minha opinião, pela quantidade de jogos, algo que beirou a responsabilidade, enfim, mas isso é outro assunto. Mas você vê, o cara, ele ama fazer isso. E ele trabalhou duro durante meses para voltar e poder viver isso de novo. Porque eu sinto que, pela idolatria que todo mundo tem, ou que grande parte da torcida tem em relação a ele sente que ele precisa entregar novamente alguma coisa. E ele não está conseguindo. Então imagina como fica a cabeça do cara. Mas ganhando o que ele ganha é mole. Amigo, desculpa, o que o Cano já fez ganhando, eu sinceramente, eu não estou nem aí para quanto o Cano está ganhando, porque o que ele ganha, para mim, é justo pelo que ele fez. Então, acho que não tem isso. Isso não é uma relação financeira. A grande questão é que parece estar muito difícil para ele voltar. Tá complicado. Fisicamente, claramente está complicado. E aí vai entrar o debate que é super justo. Está rendendo, está ajudando o time, não está ajudando, tem que jogar, não tem que jogar. Tudo isso faz parte do futebol. E ele, como qualquer outro jogador, vai ser avaliado. E tem que ser avaliado. Agora, o que eu não consigo entender é porque pro Cano ter ido nas redes sociais escrever isso, é porque chegou muita coisa para ele. E provavelmente, imagino, muita coisa pesada também. O que eu não consigo entender é o torcedor que desrespeita um cara desse, é um torcedor que quer colocá-lo como imprestável, quer colocar como um cara que está ali sugando o clube, que está ali, sabe, se aproveitando de um contrato que ele tem, que ele não obrigou ninguém a assinar um contrato. Foi feita uma proposta de renovação contratual e ele aceitou porque queria continuar, e se quisesse sair, ia ter clube para ir naquele momento de renovação. E eu falei sobre essa questão de renovação contratual, como isso funciona no Fluminense e como eu sou contra ou penso diferente em relação à forma de fazer. Mas foi feito. Foi assinado o contrato, a gente está em junho, e esse contrato, para mim, ele tem que ser cumprido. Ele tem que ser cumprido. E vai chegar ao final do ano, é o encerramento de um ciclo, onde, permanecendo aqui até o final do ano, que é o que eu acho que vai acontecer, o Cano se despede do Fluminense com todas as honras e todas as homenagens e tudo de bom e melhor que o clube puder fazer para ele. Isso que ele vai ganhar até o final do ano, para mim, desculpa, não é isso que vai deixar o Fluminense mais pobre ou mais rico. Porque o clube continua indo ao mercado e fazendo contratações bizarras e caríssimas de jogadores que não entregaram e nem vão entregar. Quem dera 1/3, mas muito longe disso. Então, não é essa a questão para mim. O único debate que para mim também é inegociável nessa história é que o Cano, por mais importante que ele seja, ele não é maior que o clube. Nenhum jogador é. Então, ele entrar nos jogos, para ele entrar nos jogos é porque ele tem que estar melhor do que os outros. Ou ele tem que estar em condições de ajudar o time. Neste momento, ele não está conseguindo. E aí o treinador não pode colocar para jogar
porque é amigo ou porque é o Germancano. Só que aí entra a questão da renovação de contrato, que faz lá um ano antes, renova o contrato e tem todo esse tempo pela frente. Aí você tem um cara desse tamanho no banco, pressiona o técnico a colocar, porque é o Germancano. Então, o problema para mim é o Cano, ele pode entrar em alguns jogos neste momento, né? Alguns jogos que talvez estejam mais já encaminhados, uma situação mais tranquila, em que ele não tenha a obrigação de entrar para resolver o jogo, porque ele está se expondo, né? Ele está claramente muito abaixo ainda do que ele precisa para conseguir entrar na rotação dos demais, e isso está expondo um ídolo do clube a um desgaste totalmente desnecessário com parte da torcida, ou que, enfim, principalmente com quem é mais radical. De novo, eu não consigo entender como alguém pode tratar o Cano da forma como eu vejo algumas pessoas tratarem nas redes sociais. Que tem que aposentar, que acabou, que tá morto. Cara, é a prerrogativa. Ninguém deve ter a prerrogativa de aposentar ninguém. O Cano pode... Você pode querer, olha, eu acho que não dá mais pro Cano. Tá muito difícil, eu acho que é a hora de encerrar, cada um seguir a sua vida. Mas ele pode encerrar a carreira em outro clube. Ele pode voltar para o Independiente Medellín, para o Lanús, onde ele fez história. Ele não tem que se aposentar. Quem tem que dizer se ele vai se aposentar é ele, não os outros. Nem eu, nem ninguém. Isso é como eu penso, né? Então são algumas coisas pesadas que eu realmente não consigo entender, porque ele pode ser tudo, menos um cara não identificá-lo com o clube, ou um cara que tá ali de sacanagem, ou um cara que vai ficar ali, sabe, fazendo putaria só para se arrastar até o final do ano. Ele não vai fazer isso. Ele vai trabalhar, ele vai lutar e ele vai brigar para estar na melhor forma possível. Ele pode não conseguir, mas ele vai tentar fazer isso. Então esse tipo de tratamento, na minha cabeça, não entra. Se for para fazer isso, eu prefiro muito mais responsabilizar quem renovou o contrato dele lá atrás, muito antes de chegar ao final do ano. Talvez uma análise com um pouco mais de razão do que de emoção, baseada, né, numa análise física, de desempenho técnico, do que pegar o cara agora e colocar ele como um inútil, imprestável, como se ele fosse um Zé Ninguém na história do clube. Isso para mim é uma loucura. Eu realmente não consigo entender. Mas, enfim. Tem aquela frase bonita: amar também é deixar ir, que as pessoas estão usando muito para se referir ao Cano. Amar também é deixar ir. Mas nesse caso, o Germancano não quer ir. Esse é o ponto. Ele quer ficar. Porque ele acha que ele pode ajudar, porque ele acha que ele pode voltar a ficar em forma. E vamos lá, desde que ele voltou de lesão, ele ainda não teve sequência, ele não teve muitos minutos, não teve tantas oportunidades assim. É muito pouco tempo para quem ficou tanto tempo fora. E tempo, nessa idade, é algo muito importante. A questão também é a incerteza. Germancano conseguirá se manter saudável até o final do ano? Conseguirá viver livre de lesões até o final do ano? Isso é uma coisa que também a gente não tem como saber. Ninguém é mãe de nada aqui. Infelizmente, o histórico recente é muito ruim. Porém, ele está voltando agora. Ele acha que pode ajudar. Ele quer, ele deseja, ele quer retribuir esse carinho, esse amor. Então, se esse é o desejo dele, que se cumpra. Ele tem contrato e merece que esse contrato seja cumprido. Meu único ponto que foi o que eu falei ontem, principal, é que isso não pode passar por cima do que é mais importante para os objetivos do clube, porque o Fluminense sempre tem que ser maior do que qualquer jogador. O Cano não vai impedir o Fluminense de contratar ninguém, não vai. Não é por isso, o Fluminense não vai deixar de trazer um grande craque porque o Cano está aqui. Não é essa a questão. Tenho certeza disso. Então, o treinador tem que ter personalidade, autonomia para tomar as decisões e colocar em campo quem está melhor. E não por nome, por hierarquia ou pelo que já fez. Esse é o meu ponto. Se o Cano estiver melhor do que qualquer jogador, e tomara que esteja, esse período vai ter um longo período agora de preparação, tomara que ele volte no segundo semestre e volte fazendo gol. Todo mundo quer viver esse sonho de novo, gente. Todo mundo quer viver isso com ele. Não resta dúvidas quanto a isso. A única questão
tem que fazer por merecer, tem que estar bem para estar em campo e ajudar o time. Essa é a questão primordial em tudo isso que gira em torno do Germancano. E vai até o final do ano, se cumpre, se fecha o ciclo, faz todas as pedidas possíveis e imagináveis, tudo que ele merece. E assim como toda a história, em algum momento, pode não ser agora, em algum momento ela vai chegar ao fim, pelo menos dentro de campo. Porque fora de campo não vai acabar. Germancano, Fluminense e a torcida do Fluminense estarão para sempre juntos, para a eternidade do Fluminense Futebol Clube, porque o nome dele está marcado, está na história, tudo que ele fez, e isso absolutamente ninguém vai conseguir apagar. É o que eu penso, é o que eu vejo, eu espero muito que a gente tenha um segundo semestre muito feliz com o Fluminense e também com o Germancano. Um abraço, deixe o seu like, se inscreva no canal, seu comentário, tamo junto, valeu!